Programa Fala Sério. Turismo, cultura, destaque do ano, culinária, reflexão e música. Tutóia no Maranhão, Parnaíba no Piauí e toda a região em destaque. Apresentação Darlan Silva, o repórter. Programa Fala Sério. Nós estamos aqui em Parnaíba e o pastor Marques, ele já tem nos atendido várias vezes. E hoje, mais uma vez, atendendo a inúmeros pedidos, o pessoal está falando, Darlan, cadê os sinais? O pastor há poucos dias falou dos sinais, quais são os sinais? E eu estou aqui, vou aproveitar esse privilégio e perguntar para ele, uma pessoa que conhece, que sabe tudo, inclusive, pastor, os sinais são esses que estão acontecendo? Furacão, terremoto, que não é privilégio só do Brasil, mas de todo mundo. O mundo está acabando, pastor? Fala para a gente. Na verdade, o mundo não tá acabando, está acabando, estamos chegando ao fim de um tempo, de uma dispensação. O mundo ele é regido por 7 dispensações, já se foi 6. Nós estamos estamos no final da 6ª dispensação para iniciar a 7ª, que seria o reino milenial de Cristo sobre a terra. Aí alguém perguntou, Senhor, que sinal tu nos daria a respeito do fim dos tempos? Aí Jesus falou, conforme o Evangelho de Mateus 24 e várias outras referências, tanto nos Evangelhos como antes dos Evangelhos, as Escrituras apontam para um período de sinais na natureza, como catástrofes, terremotos, maremotos, furacões e tal. A Bíblia diz que a terra ia gemer. Então o mundo todo passa por abalos sísmicos, grandes terremotos de altas escalas, de menores. O Brasil tem constantes tremores de escala pequena, não, graças a Deus não muito grande, mas o Brasil tem muitos terremotos no Brasil. É porque não é divulgado de uma forma mais veemente. E essa questão dos furacões que acontecem em todo o mundo, que atingiu Santa Catarina, que destruiu a cidade do Paraná, que foi para o Rio de Janeiro, que rodou em toda aqui a nossa América. Então tudo isso aí, para nós que conhecemos a palavra, não é nada novo. Na realidade são prenúncio do fim dos tempos, ou seja, fim desta dispensação. O que é uma dispensação? São tempos em que está registrado sobre a questão até que vai denotar, marcar a questão do, por exemplo, a volta de Jesus. Vamos dar aqui um exemplo, vamos voltar aqui um exemplo aqui. O que é a dispensação? No tempo de Adão, era a dispensação da inocência. Quando Adão peca, a partir dali entra a dispensação da consciência. Aí chega até Noé, aí começa a dispensação do governo humano. Aí depois dos períodos de Abraão vem a dispensação patriarcal, que vai até, ela é conhecida como dispensação patriarcal, ou dispensação também da promessa, porque Deus disse que de Abraão levantaria uma grande nação, a promessa da nação israelita, que já é fato, já é uma nação existente e tal. Mas vamos voltar. Aí tem a dispensação da lei, que começa com Moisés, que chega até Cristo, entendeu? E a dispensação da lei termina lá no Calvário com a morte e a ressurreição de Cristo. Então inicia-se a dispensação da graça, ou seja, a dispensação da graça já se passou 2000 anos e só somando todo esse total, dá um total de 6.000 anos da história do homem. E então vai entrar um período vai entrar o período da chamada tribulação, grande tribulação. E nesse período da grande tribulação e grande tribulação, a Bíblia aponta para tempos muito difíceis, tempo de corrupção, tempo de pecado generalizado, a destruição moral, a degradação da família, e os tempos alterados, a natureza, os mares avançando os seus limites, os terremotos sendo altamente multiplicados. Só do ano de 1900, do século XIX, do início do século XIX até agora, ao início do século XXI, os terremotos eles aumentaram em milhares %. Antes se ouvia falar numa escala muito pequena, se
sobre terremoto. Hoje tem constantemente, praticamente todos os dias, em vários lugares do mundo acontecem terremotos, esses furacões, etc, etc, as fomes, as guerras, as matanças, as leis desenfreadas, o abandono da lei de Deus, a ignorância espiritual, a apologia, a destruição moral, entendeu? A destruição da família, um crescimento constante, um apoio aos planos satânicos, satanistas na terra e desprezo total à palavra de Deus. Tudo isso são sinais do fim dos tempos, não o fim do mundo, mas fim desse tempo. O mundo, na verdade, não vai se acabar agora. O fim do mundo acontece só lá no final, depois que concluiu os 1000 anos do reino milenar de Cristo da terra. Quando Cristo entregar o governo ao Pai, é que vem então o fim dessa. A Bíblia diz que Deus vai destruir essa. Muita gente passando fome, muita corrupção, tudo isso já foi falado. E agora, o que vem? O que nós podemos esperar? Em especial o cristão. O que pode esperar desse mundo? É a volta de Jesus? Na verdade, tudo que está acontecendo é um prelúdio, né? Jesus disse que todas essas coisas não seriam o fim, seria ainda o princípio das dores. E logo após o princípio das dores vai acontecer o arrebatamento. O povo cristão espera o arrebatamento da igreja, que é arrebatado. O que é arrebatamento? É tomado com força, tirado de baixo para cima, tomado da terra, arrebatado, raptado. Jesus, ele virá, como diz escrito está, ele virá como um abrir e fechar de olhos, e levará todos aqueles que crê e que o espera, o salvo, o crente salvo. O povo cristão, ele espera o arrebatamento da igreja. E tudo que está acontecendo são sinais. Para o cristão são sinais como se fosse um aviso. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja está muito prestes a acontecer. Muito bem. Você também pode mandar essa pergunta. Faça a pergunta. O professor, o pastor Marques vai falar conosco, tá bom? Ele, além de tudo, também é professor. Pastor, algumas pessoas continuam perguntando, querendo saber. O senhor também é professor. Qual a igreja, aonde podem encontrar o senhor, para que possa ter uma explicação melhor? E quais são os dias de culto? Qual o nome da igreja, hein? Eu sou o pastor Marques, da Igreja de Deus Semeador em Parnaíba, com o endereço da sede aqui na Rua Oswaldo Cruz 2175, e temos congregações aí no Planalto, aqui no bairro São Vicente, no bairro Piauí, aqui no bairro de Seu, e outras que foram abertas em outros estados, como no Ceará, Barroquinha, Camucim, Granja e as adjacências daquelas cidades, aqui no Maranhão, Tutóia e suas adjacências. Mas o meu endereço é aqui em Parnaíba. Eu sou pastor e sou professor, não só de escola bíblica, como sou professor de teologia também, entendeu? Ministro algumas matérias e a gente alimenta o nosso povo com o pouco do conhecimento que Deus nos deu. E a gente tem total consciência do tempo que nós estamos vivendo. Tudo que a gente está vivendo, para nós, igreja, não é de se admirar. O que está acontecendo, o que vai acontecer, a igreja já está ciente e aguarda, porque são sinais do fim de um tempo, de uma dispensação, como eu já falei. Não é o fim do mundo, é o fim de um tempo para começar um novo tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo, em seguida vai vir o arrebatamento da igreja, que vai vir depois o que? A tribulação e a grande tribulação, que é um período de 7 anos, a terra na mão do anticristo, governado pela o que a Bíblia fala de a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar. São 2 governantes, um religioso e um administrativo, né, que vai governar o mundo todo, e em seguida, nesse final de 7 anos, esse governo cai, todos os 2, porque um deles é o próprio Satanás, ele será destruído pelo poder de Jesus Cristo, e o reino de Cristo é estabelecido sobre a terra por um período de 1000 anos, é o que nós chamamos reino milenial de Cristo. A igreja é totalmente consciente e espera e aguarda esse tempo. Aí, meu amigo, minha amiga, se você por acaso quiser maiores informações, também tem o telefone. É isso mesmo, e se ele souber até as redes sociais, é muito importante. Fica ligado. Muito bem, você pode fazer contato com a gente pelo 86999837000 e a gente pode agendar, ouvir, responder sua pergunta. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer que o meu povo peca porque lhes falta o conhecimento, e porque tu rejeitastes o conhecimento, diz o Senhor, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Mas a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que
isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer e que deseja que todos os homens sejam salvos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E incrível, Adarlan, eu estou muito feliz com a declaração do Papa. O Papa notificou agora, apesar de para nós não é novidade, nós pregamos isso há 2000 anos atrás, em que o Papa reconhece que de fato o único Salvador é Jesus Cristo. Maria não salva. Maria é a serva de Deus, abençoadíssima, escolhida para ser a mãe de Jesus, mas a salvação é com Jesus. Deus abençoe, paz. Aí, meu amigo, pergunte ao pastor, pergunte a quem conhece.